Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus nós estamos aqui. A gente sempre vê, né? Quase todo culto muito poucas pessoas que vêm, né? Mas Deus viu que... Porque às vezes a gente acha assim, mas por quê? Mas Deus sabe melhor do que nós, né? Então, eu creio que bem-aventurado é aqueles que vêm na igreja, né? Aproveitar o tempo, aproveitar os dias que são poucos, né? Está restando muito pouco tempo para nós aqui, então nós temos que aproveitar bastante, né? E pedir a Deus por aqueles que não gostam muito de vir na igreja, que tem pessoas que não gostam, né? Eu creio que tem pessoas que a hora que chega perto do dia do culto assim, é quase que faz assim, esquece, né? Esquece que tem culto, né? Mas tem outros que já ficam com vontade que chega o dia, né, para ver, né? Então, graças a Deus por esses, né? E às vezes através desses é que ajuda os outros que estão fracos, né? Então, eu creio que nós estamos aqui pela graça de Deus e tentar ajudar aqueles que não querem vir, né? Então, hoje nós vamos... aqui tem o irmão Cleuber. Ele agradece a igreja pelas orações por sua filha. Ela já encontra em casa, ela já está em casa, né? Então, ele está agradecendo a Deus pela criança que já está em casa, né? Então, hoje nós vamos falar de um assunto, eu creio que é muito importante para nós, para mim, para vocês, para todos nós, né? Esse assunto, somos o sal da terra, né? Então, nós vamos falar sobre esse assunto que é muito importante aqui, enquanto a gente está vivendo nessa terra aqui, Deus tem testemunha na terra, né? Então, eu creio que nós fazemos parte desse povo que está testemunhando que ele ainda vive e ele que ainda está aqui, né? Então, nós vamos nos colocar em pé, vamos ler a palavra de Deus em São Mateus, no capítulo 5. A partir do verso 13, nós vamos ler. São Mateus, capítulo 5. A partir do verso 13. Pode ler? Então, está escrito assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Então vamos orar, vamos pedir a Deus, pelas nossas famílias, né? Pelos aqueles que não vêm e aqueles que estão afastados realmente, né? Vamos pedir a Deus para ajudar. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, como o profeta dessa era, sempre ele fala em muitas mensagens, nós podemos já sentir o vento quente do juízo que está para cair na terra, Senhor. Cada dia mais difícil está ficando, cada dia Satanás tenta destruir mais e mais, mas o Senhor ainda está aqui, Senhor, para ajudar aqueles que querem ser ajudados.
Meu Deus, nós estamos aqui pedindo, Senhor, misericórdia a Ti, Senhor. Olhe por nós. Às vezes a gente para em casa e fica pensando na situação que está indo o mundo. Meu Deus, e quantas pessoas que vai ser surpreendida, e nós não queremos ser surpreendidos, Senhor, porque nós temos a Tua palavra. Meu Deus, o Senhor tem nos avisado e está nos avisando cada dia, provando que o Senhor ainda está aqui, mas que o Senhor está com pressa, Senhor, para tirar os Teus filhos da terra. Por isso, Senhor, ajuda, Pai, ajuda os irmãos, ajuda as irmãs, ajuda aqueles que ainda estão chegando, Senhor. Meu Deus, a porta já está quase fechada, mas ainda, Senhor, nós cremos que ainda há maneira de entrar, Senhor. Por isso, Senhor Deus, como está escrito na Tua palavra, o Senhor é quem abre a porta e o Senhor também é o que fecha a porta. Meu Deus, não feche a porta até que entre o último eleito, Senhor. Meu Deus, que essa porta esteja ainda aberta, a porta da graça, a porta da misericórdia ainda esteja aberta, Senhor. Meu Deus, nós Te damos graças por tudo, Senhor, e por essa criança, Senhor, que voltou para casa. Meu Deus, nós oramos por ela, pedindo a graça do Senhor sobre aquela criança ali, Senhor. Meu Deus, que o Senhor visita aquela criança neste momento ali, Senhor. Meu Deus, que o Senhor vela por ela e vela por cada criança, Pai. Meu Deus, cada criança que está vivendo na terra, cada filho do Senhor, Pai, que o Senhor possa ter compaixão de todos nós. Perdoa a nossa vida tão má e ajuda a ser cartazes do Senhor na terra, Pai. Meu Deus, exponda a nossa vida e, através da nossa vida, Senhor Deus, que o Senhor possa trabalhar em nós de tal maneira que as pessoas podem ainda ver Deus andando na terra, Pai. Assim nós queremos pedir ao Senhor que nos ajuda, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda os irmãos também que estão ouvindo pela internet, Senhor, e aqueles que ainda vão ouvir, que o Senhor abençoe a cada família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, pode assentar. Hoje eu, assim, eu troquei a lente do óculos, então fica misturando um pouquinho, até tendo uma dificuldade para ler, mas não tem jeito, tem que usar, porque não tem jeito, né? Sem óculos não enxergo, então tem que usar uma coisa até acostumar. Mas aqui eu anotei, eu tenho algumas coisas que eu anotei antes de ler algumas mensagens. A gente tem que entender, às vezes as pessoas não querem entender essas coisas assim. Deus, como sempre nós falamos, Deus, Ele é Espírito. Todo mundo sabe que Deus é Espírito. Deus também tem corpo, mas Deus está aqui em Espírito. Aqui na terra, Ele tem um corpo, está assentado, fazendo intercessão por nós. Aquele que saiu quando Ele morreu aqui, que levantou aquele corpo, está sentado, fazendo intercessão por nós. Mas Deus é Espírito e Ele está trabalhando em corpos humanos. E nós cremos que somos nós. Deus é Espírito. Você tem que entender que Deus é Espírito e Ele trabalha em pessoas. Assim como o diabo também é Espírito e ele trabalha em pessoas. Então aqui na terra tem dois espíritos trabalhando na terra. Um é o diabo e o outro é Deus. Então pelas ações, você sabe, pelas ações, pela maneira de vida, você sabe quem é de Deus e quem não é de Deus. Só pela maneira de agir. Então, eu tomei essas coisas, lembrando sempre dos irmãos, o irmão Miguel e a irmã Vitória, que está chegando agora. Eles estão chegando, vindo do mundo,
na situação. E eles agora, eu creio que agora, os olhos deles estão abertos para ver o outro lado. Enquanto a gente está no mundo, você não vê Deus trabalhar. Mas quando Deus abre os seus olhos, aí você vê o diabo trabalhar lá fora. Sabe? Então, é uma coisa que... Então, eu resolvi pregar esse assunto exatamente para ajudar eles e ajudar outros que estão fora, outros que estão saindo, e outros que tem muitos pais que estão sofrendo com os filhos, porque é muito tempo que está na igreja. Mas outro lado, eu quero falar também, muitas vezes a culpa é dos pais, sabe? Às vezes eu vou tocar, eu não gosto de tocar em dinheiro, mas de vez em quando você tem que falar uma coisa. Tem muitos pais que sofrem porque os filhos estão na igreja e eles vivem na igreja o tempo todo e nunca deu dízimo, então os filhos vão embora por causa deles. Você sabe disso, né? Então eu estou mostrando um quadro que acontece exatamente por causa dos pais. Às vezes os filhos iam permanecer, mas a maneira de vida dos pais lá dentro da igreja já mostra que eles não são obedientes a Deus, então os filhos vão embora. E às vezes os pais ficam perguntando: mas por que será que meu filho foi embora? Olha a sua vida, olha a sua maneira de viver, e você vai descobrir se a culpa é deles ou é sua, sabe? Eu estou mostrando os dois lados, Então, tem muitas coisas que às vezes a gente pensa assim, eles são culpados, mas às vezes nós somos culpados. Eu estou falando nós, às vezes nós somos culpados pelos filhos ir embora, sabe? Mas, outro lado, nós temos que ver, a iniquidade vai aumentando, então se você não tem uma sementinha lá dentro, você vai embora. Mas se você tem uma sementinha de Deus lá, você fica. Amém. Ou então você sofre muito lá e depois você reconhece. Porque tudo isso nós temos que entender. Então, uma coisa que eu quero mostrar aqui para a igreja, não só nós que estamos aqui, não só essa igreja que congrega aqui, mas para aqueles que ouvem através do mundo, sabe? Muitas pessoas longe estão ouvindo nesse momento e vai ouvir a mensagem. Então, a coisa que nós temos que entender, nós não podemos misturar as coisas. Você vê que Jesus chegou a falar: você não pode honrar dois senhores. Você não pode honrar Deus, você não pode misturar as coisas. Você tem que estar do lado de Deus ou do lado do diabo. Agora, o diabo aceita uma parceria, mas Deus não. Deus é limpo, Deus é espírito limpo. O diabo é espírito sujo. O diabo é político, mas Deus não é. Deus só aceita se nós estivermos certos. O diabo aceita qualquer um. O diabo, ele é político, ele é religioso, ele é tudo, mas Deus não. Deus não tem política com Deus. Se nós estiver certo, nós estamos certos com Ele e Ele vai nos ajudar. Se não estiver certo, Ele não nos ajuda. Então, nós temos que ver esse lado. Então, uma coisa que eu quero mostrar para os irmãos é isso, principalmente vocês que estão chegando, que vão ser batizados, que vão dar início a essa carreira, esse caminho. Outra coisa que eu quero mostrar aqui, Isaías, por exemplo, deixa eu ler mais uma escritura aqui no livro de Isaías, só para a gente continuar. Isaías 35, eu quero ler só para os irmãos ver uma coisa aqui. Isaías 35, aqui está escrito assim, Isaías 35, escute bem aqui, verso 8: ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele. Viu aqui? Porque ele não passará por ele, mas será para aqueles caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Você viu aqui? Essa loucura aqui não é a loucura do mundo.
Às vezes a pessoa é demente, tem algum problema na mente, mas ele é um eleito, então ele não vai errar o caminho. Nós não estamos falando da loucura do mundo, porque essa loucura aí é do diabo. Essa loucura, a maneira que as pessoas estão agindo, tudo mais, fazendo aquilo que o diabo quer. Mas o eleito faz o que Deus quer. Sabe? Então, muitas coisas que eu quero falar, por exemplo, com a irmã Vitória, que é o lado, é claro que o irmão Miguel também, ele veio, está vindo de uma situação do mundo da maneira que está, mas eu falando mais para o lado das mulheres, as mulheres, é mais difícil ainda. Porque aqui nós encontramos o seguinte, às vezes ela está chegando aqui nessa igreja, e outras igrejas que pregam a mensagem também, e às vezes ela olha pessoas, eu quero que ela faça uma coisa, não pega mau exemplo de ninguém, nem de filho, nem de filha de pastor, nem de filho de crente. Se eles estão dando mau exemplo, não pega esses mau exemplos, pega o exemplo da Bíblia. Porque muitas vezes fala assim, mas a filha do pastor faz isso, faz aquilo, e eu só estou dando um exemplo, tá? Eu não sei se elas estão fazendo, mas se fizer, não pega mau exemplo, só pega bons exemplos. Se você vê, porque é igual assim, por exemplo, pintura, mulher não pode usar, porque a primeira mulher que usou pintura foi Jezabel, Deus fez com que os cães comesse a carne dela. Então, a mulher não pode usar. Mas às vezes tem uma irmã que está usando uma base. Você sabe o que é base? Às vezes, mas é base. A base pode ser uma base para chegar no buraco. Se for uma boa base, porque a boa base que está escrito na Bíblia é Jesus Cristo. Ele é a pedra de esquina e a pedra de coroa. Mas qualquer outra base, mas uma basezinha, aquilo é para logo dar início a outra coisa. Então, mas na igreja tem, eu não sei se tem, mas se tiver, não pega mau exemplo de ninguém. Pega e olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz outra coisa. Sapato alto, tem pessoas que usam, mas errado. Mas nós pregamos contra. Porque se nós não pregamos aqui, então se a pessoa está usando, aí fala, não, mas ele não prega, mas nós pregamos contra. Você sabe por que nós pregamos contra? Porque Isaías, capítulo 3, capítulo 4, ali está provando isso. Que as mulheres dos últimos dias, e agora nós não estamos nos últimos dias? Estamos. Que as mulheres dos últimos dias andariam cascavelando. Cascavelar significa com sapato alto. Por quê? Por que cascavel? Porque na verdade que quem começou foi a serpente. Mas só que o cascavel é derivado da serpente. Por isso que é cascavelando, porque veio da serpente, sabe? Mas Jesus, João Batista, falou assim, vocês são filhos da raça de víbora ou raça de serpente e tudo mais. Mas Isaías diz que ia cascavelar, mas porque é uma derivação de cobra, de raça. Então ia cascavelar, por quê? Porque ia andar de sapato alto. E elas não iam entrar. E diz que eram as filhas de Sião. Você sabe que as filhas de Sião são a igreja gentia, que ia andar cascavelando. Então, sai fora dessas coisas. Se você quer ir no céu, quer ir para o céu, sai fora de tudo isso. Anda segundo a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é a verdade. E qualquer coisa, por isso, não vamos pegar mau exemplo. Como eu, por exemplo, como pregador, como nós como pregadores, que nós não vamos pegar mau exemplo de outros pregadores.
Ah, mas fulano de tal falou isso, mas nós falamos o que a Bíblia diz. Nós pregamos o que a Bíblia fala. Nós não vamos por outros homens. Ah, mas ele é um grande pastor. Eu conheço o maior. Jesus Cristo é o maior. Então eu não vou por conversa de homem. Eu vou por aquilo que Deus falou. Ou por aquilo que Deus fala. Então nós não tomamos maus exemplos. Nós tomamos o melhor exemplo. Jesus Cristo nos deu esse exemplo aqui. Ele sempre deu exemplo, desde o Jardim do Éden, que ele veio dando exemplo. E sempre dizendo, ó, se você fizer errado, você morre. Ele nunca disse assim, ó, eu vou te perdoar se você fazer errado. Não, ele diz, se você fizer errado, você morre. É isso que nós temos que entender. Porque nós temos a palavra como defesa nossa. Se nós queremos ser defendidos, nós temos a palavra de Deus para nos defender. E Deus, essa é a melhor arma, não existe outra arma. Para seres humanos, não existe outra arma. A palavra de Deus é a arma para derrotar o diabo. O diabo nunca é derrotado de outra maneira, com argumento, com boas intenções nossas. O diabo, ninguém derrota o diabo com boas intenções. Você derrota o diabo com a palavra de Deus. Somente com a palavra de Deus. Jesus, sendo o próprio Deus na terra, o que ele fez para derrotar o diabo? Pegou a palavra. Está escrito. E Satanás também, Satanás citava a Bíblia e Jesus rebatia com a própria Bíblia. Está escrito, quer dizer, os teus anjos se dará ordem a teu respeito. Mas ele disse, está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Está vendo? Quer dizer, você está tentando o próprio Deus, eu sou o Criador, você está me tentando. E ele venceu, o próprio Deus venceu o diabo com a palavra. E eu e você, como é que nós vamos vencer o diabo? Com a palavra. Através dessa palavra, quando você fica com a palavra, então Deus derramou um sangue e ele mantém lá no céu como sumo sacerdote e ele faz a expiação por nós. É claro, irmãos, é claro, não vou dizer que nós não vamos errar, nós erramos, nós somos pessoas humanas aqui, mas só quando você erra, você tem um advogado. Agora, você não vai errar porque eu vou errar porque eu tenho um advogado. Aí, pronto, aí você já não tem advogado. É quando você erra ou como um acidente. Não é premeditar as coisas. Ah, mas eu vou fazer, pois eu tenho um advogado. Por certo, você não tem advogado nenhum. Mas quando você faz como um acidente, você tem um advogado. Ou nós temos um advogado. É como um acidente. Não é questão de premeditar, porque pecado premeditado dificilmente vai ter perdão. Aí eu vou fazer isso porque Deus é tão grande, tão misericordioso, é claro que é. Sabe, Ele é. Como existe uma igreja e Deus é amor, mas só que eles esquecem que Deus é juiz também. Deus é amor, na verdade. Mas olha, o Deus é amor, o que eles estão fazendo já? Tá? Deus é amor, na verdade, mas só que eles acharam que Deus é só amor, que hoje estão fazendo. Olha lá a igreja deles como é que está. Está pintando de preto, fazendo tudo, sabe? Já mudando tudo. Mas Deus é amor, né? Eles acham que Deus vai aceitar aquilo. Aceita só aqui, ó. Só na mente deles que acham que Deus aceitou aquilo. Deus nunca aceita nada errado. Deus só aceita o que é verdadeiro. Deus aceita o que a palavra. Isso aqui, ó, ninguém pode acrescentar nada nessa palavra. Ah, mas você tem essa mensagem? Mas veja se está acrescentando alguma coisa. Ela está pedindo para você obedecer essa palavra. Essa mensagem não acrescenta nada. Ela é uma revelação dessa Bíblia. Aquilo que você não entende, então a mensagem te explica o que você deve fazer.
Então é isso que nós temos que entender. Então, o que nós temos que entender é isso aqui na Terra, então tem pessoas que estão representando Deus, mas a maioria que você vê na Terra também está representando o diabo. É pelas ações, pelo que as pessoas fazem. Aí você vai notar quem é aonde Deus está e aonde Deus não está. Por exemplo, o mundo na situação que está, principalmente a juventude. Vocês notam que a juventude, não vamos falar dos cristãos, vamos falar do mundo. Olha a situação deles, você vê. Se eles não estão procurando a morte cada dia, estão procurando, mas quem é que está no domínio? Quem é que está no corpo deles? É Deus? Não. Se fosse Deus, eles procurariam de qualquer maneira evitar a morte. Mas não, eles estão procurando a morte, porque quem está neles é o diabo, e o diabo é morte. Ele é um mentiroso, sabe? O pai da mentira, sabe? E ele mata. E ele influencia as pessoas a morrer. Você já pensou? Uma pessoa, ou tanto que anda de bicicleta ou de moto, 2 rodas já é perigoso, mas quer andar numa. Agora, quem é que está influenciando eles? É Deus ou é o diabo? O diabo. Porque se eles virar e bater a cabeça, logo eles vão para aquele lugar que ele reservou para eles. Sabe? Mas a pessoa que é de Deus procura de todas as maneiras sair fora dos problemas. De todas as maneiras, nós estamos correndo dos problemas. É claro que vamos passar por problema? Vamos, mas se você fizer a vontade de Deus, Deus vai te livrar dos problemas. Vamos enfrentar a morte, talvez vamos, mas a sua alma está segura. Você vai para o céu. Mas e esses que estão tentando a Deus? Além do corpo ir para o pó da terra, e a alma ainda vai para o inferno. Por quê? Porque está tentando a Deus. Então nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Deixa eu ler umas partes aqui que é muito importante para nós. Essa mensagem deixa eu ver o nome dela. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. É o título da mensagem. Aí você nota que não há nenhum acréscimo. Está mostrando como é que nós devemos fazer para mostrar essa luz que está na Bíblia. Está vendo? Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Como é que nós somos? Deus através de nós. Nós, na verdade, somos humanos. Mas se nós estamos fazendo a vontade de Deus, então Deus é luz. Deus é luz. Está escrito aqui na carta de João. Primeira carta de João. Deus é luz. Então, se esse Deus que é luz está em nós, Ele está nos guiando. Guiando para onde? Para voltar à eternidade novamente. Mas aqui nessa mensagem, aqui no parágrafo 95, diz assim: e enquanto, deixa eu ver se é aqui mesmo, às vezes nem é. É 101. Então eu creio que um cristão é um cartaz de Deus. O cristão é um cartaz de Deus. Eu creio que cada um de nós é um cartaz de Deus. E não temos que nos agitar tanto como fazemos. Vamos aqui. Simplesmente vivamos uma vida simples que deixe as pessoas famintas e com vontade de ser como vocês. Tá, aí você entendeu agora? Quer dizer, vamos viver uma vida que alguém olhe e fala assim: aquele ali é um cristão, ou aquela ali é uma filha de Deus, uma cristã. Quer dizer, a própria vida chama a atenção
daqueles que também, que às vezes não aceitaram ainda, mas olha a sua vida e eles querem ser como você. Ovelha gera ovelha. Cabrito gera cabrito. Mas ovelha gera ovelha. Mas como que gera? Através da própria vida. Agora, observei no cartaz, nesse determinado cartaz, que ele viu um cartaz, que ele não alegava nada a não ser apenas uma pergunta. Está você com fome? Era um cartaz que tinha lá. Quer dizer, está você com fome? Ali na frente tem um restaurante, você pode comer. Tá? Isso era um cartaz que ele viu. Está você com fome? E você não pode vender nada de comer para alguém, a não ser que ele esteja com fome. A primeira coisa que o cartaz faz, o indivíduo passa e vê aquilo. Agora, a única maneira que o mundo alguma vez verá Cristo será quando eles o virem em você e em mim. Está vendo? Ver Cristo. Quer dizer, se a pessoa passa e vê, não, ali vai um cristão, ali vai um filho de Deus andando. Pense bem no mundo, na situação que está. Pense bem nas mulheres andando hoje. A vergonha já se foi. As mulheres andando nuas. E vergonha não existe. O profeta dessa era chegou até a falar: se você encontrar um quadril numa cobra, você encontra vergonha nelas. Você já viu cobra com quadril? Não existe. Toda cobra é reta. Então, olhe uma cobra, se você encontrar um quadril nela, você vai encontrar vergonha nelas. Mas não tem. Não tem mais nada. Acabou. Quem é que deixou elas nuas? Quem é que deixou Adão e Eva nus? Não foi a serpente? Quem é que está deixando elas nuas de novo? Não é a serpente de novo? O diabo? Porque aquela serpente está em Apocalipse 12. A antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Então ele está vivendo hoje, tirando de novo a roupa como tirou deles lá. Sabe? Tirando, e pior de tudo, que em Apocalipse 3, no verso, aqui, a partir do verso 14 aqui, você encontra que eles estão nus e não sabem. Deixa eu ler. Olha, irmãos, se eu resolver de novo, vou mudar esse culto sem oração, tá? Porque eu creio que é bom. Eu não sei, mas eu creio que é, tá? Porque Deus sabe melhor do que nós. Então, escute bem aqui. Olha aqui, ó. Apocalipse capítulo 3, aqui, só para os irmãos verem uma coisa aqui, ó. 3, do verso 14 em diante. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Quer dizer, para Deus olha o mundo na situação e dá vontade de vomitar a situação. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Quer dizer, o castigo de Deus vem através da palavra, mas é um castigo tão bom que Ele está repreendendo para você, para mim, não andar nessa situação.
Ele está mostrando que o mundo, a era de Laodiceia, está nessa situação. Não vê mais nada, não enxerga mais nada, mas graças a Deus que ainda tem alguém na terra para testemunhar que Deus ainda existe. Sabe? Porque se não fosse assim, Deus já tinha metido fogo no mundo, como ele fez em Sodoma e Gomorra. Lá Deus preparou fogo e enxofre e desceu e não deixou nada. Até hoje, vocês podem ver, não nasce mais nada lá em Sodoma e Gomorra, só terra. Até hoje, há quantos anos, quantas centenas de anos aquilo aconteceu, não nasce nada. E lá era uma campina, lá era tão bom que Ló tinha os olhos grandes e foi para lá. De tanta coisa boa que tinha. Mas Abraão, que tinha os olhos de Deus ou os óculos de Deus, foi para um lugar que não tinha nada. Mas lá ele encontrou Deus. Então essa é a situação do mundo, sabe? O mundo está nessa situação e Deus está irado com o mundo e qualquer hora dessa ele vai meter fogo nesse mundo. Mas o que ele está fazendo? Ele está tentando tentando tirar vocês dessa terra, porque nem o filho dele vai queimar. Todos os filhos dele vão sair da terra. Quem vai tirar? Ele. Ele mesmo está tirando. E por isso que essa mensagem aqui é uma advertência para nós, que Deus está aqui para nos tirar. Então, deixa eu ir mais aqui. Então, olha, escute bem aqui. Agora, a única maneira que o mundo alguma vez verá Cristo será quando eles o virem em você e em mim. Esta é a única maneira que eles alguma vez verão a Cristo. A consciência deles está entorpecida para o pôr do sol, para o chamado dos pássaros, das árvores e da grama e das flores e da música e da mensagem e assim por diante. Esse regozijo depois de termos encontrado Cristo, mas por fim chegamos a um lugar que mostramos a Cristo. Agora você tem que mostrar, sabe? Chegou esse lugar que agora você tem que mostrar que Deus ainda está aqui. Porque aparentemente ou praticamente nós podemos dizer assim, a maneira que o mundo está, parece que Deus já se foi. Mas nós cremos que Ele está em nós ainda. Nós cremos que Ele ainda está chamando alguém, sabe? Chamando alguém. Então ele disse aqui, agora recordem disso, cada um de vós, dessa noite em diante, recorde que você é um cartaz de Deus. Está vendo? Não do diabo, mas você é um cartaz de Deus. O diabo está cheio de cartazes aí. O diabo não está... Eu lembro quando eu era rapazinho, ou rapaz, né? Eu lembro de uma música de Roberto Carlos, e eles inventaram até um negócio lá, que Satanás, quando ele fez aquela música, que tudo mais vai para o inferno, não sei se vocês recordam disso aqui, eles fizeram até um negócio lá falando assim, que Satanás falou assim, olha, para aí, porque o inferno já está cheio, não manda mais para cá não, sabe? E a situação que está, capaz que nem o inferno cabe mais, sabe? Nem o inferno está cabendo mais, tanta gente que está indo para lá. Mas graças a Deus, Deus ainda tem um chamado, Deus tem uma maneira de nos tirar, Deus tem uma mensagem que te salva. Essa mensagem é uma revelação de Deus para a hora. Essa mensagem é aquilo que Jesus falou, como foi nos dias de Noé, será nos dias quando o Filho do homem manifestar. Assim como foi nos dias de Ló, também será. E aqui está a mensagem. É dura? É. Não foi a de Noé, também não foi uma mensagem dura? Foi. Mas por quê? Porque Deus chegou e disse, Noé,
eu me arrependi de ter feito o homem sobre a terra. E pesou no coração de Deus e disse: eu vou destruir todos. Mas Noé achou graça diante dos olhos de Deus. E veja que o mundo naquele tempo, já pensou? 8 almas entrou na arca. E você sabe que Noé é o tipo da virginesse? E lá entrou só 8. Você sabe que a noiva é menos ainda? A noiva é o tipo de Enoque. Antes de Noé, Enoque foi trasladado. Provando que a coisa só está piorando, e piorando, e piorando. Quanto mais piora, menos eleito fica. Menos para ser transformado. Que a iniquidade faz com que as pessoas esfriam. Por isso você que tem filho, faz força, faz com que eles entendam a hora. Mostra a eles isso. Mostra para eles, fala: olha, abre os seus olhos. Nem que for uma vez no ano ou alguma coisa, faz alguma coisa pelos seus filhos. Mostra alguma coisa quando você tiver oportunidade. Porque hoje praticamente eles não dão nem chance. Às vezes não dão nem chance. Mas, para você não ser culpado, você faz alguma coisa. Sabe? Para depois falar assim: não, o meu pai foi culpado. Aí você vai provar: eu não fui porque eu te falei. Sabe? Então, veja aqui. Deixa eu voltar a ler de novo. Agora recordem disso, cada um de vós, desta noite em diante. Recorde que você é um cartaz de Deus. Você é agente da propaganda de Deus. Agora o mundo olhará para você para ver Cristo, para ver o que é Cristo. Olha, Jesus veio, irmãos, você tem que entender o que Cristo. Você sabe o que é a palavra Cristo? Significa a palavra revelada. Cristo é a revelação da palavra. Quando Jesus viveu aqui na terra, veja que ele viveu como um cordeiro de Deus, morreu para liberar essa vida dele, para morar em mim e em você. A vida dele é o Espírito Santo. Esse Espírito Santo está em nós exatamente para nos dominar. E se Deus está em mim e em você, você é um cartaz dele exatamente porque ele é o domínio. Ele faz com que você faça o que é certo. Se você quer ir para um lugar errado, ele fala: não, é aqui. Você tem que andar no centro do caminho. E você vê que a estrada verdadeira, ela é sentido único. É sentido único. E você vê que uma estrada que tem o sentido é único, toda estrada é feito assim. Um asfalto, por exemplo. Você vê que toda sujeira passa para a direita e a esquerda, o centro do caminho é limpo. Aqui está a Bíblia e essa mensagem, o centro do caminho é limpo e o resto é sujeira. Está vendo a sujeira que está aí das igrejas? Cada dia uma coisa. Olha, a igreja fulano de tal, fulano, não sei quantos lá pegaram tanto de dinheiro. Olha, mas não sei o quê. É só escândalo. Mas dentro do povo de Deus, alguém até pode falar assim: mas dentro da mensagem houve escândalo. Mas você viu o que aconteceu? Se há escândalo, Deus tira. Se o homem escandaliza, Deus vai lá e tira ele. Não deixa nem viver. Sabe? Então, o próprio Jesus disse que ia haver escândalo, mas ai daqueles por quem o escândalo vem. Seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e atirar no fundo do mar. Então, nós não estamos aqui para dar escândalo, nós estamos aqui para mostrar uma realidade, uma mensagem viva, que salva as pessoas. Nós não estamos aqui para dar escândalo, mas para mostrar essa verdade.
E a nossa vida, o profeta falou isso e é a verdade. As nossas ações falam mais alto lá em cima do que as nossas próprias palavras. Sabe? Fala muito mais alto. Quer dizer, mas será que a minha vida condiz com o que eu estou pregando? Diante de Deus lá a coisa é diferente, sabe? Mas pelo menos a gente está tentando fazer o máximo para agradar a Deus. E quando a gente faz assim, Ele está aí para ajudar. Deus não está longe, não, Deus está aqui. Para dizer mais a verdade, Deus está aqui, ó. Deus está em vocês. No Novo Testamento, Jesus chegou a falar assim: eu estou convosco, mas eu estarei em vós até o fim do mundo. Nós não estamos no fim do mundo, então Ele está em nós. Que Ele falou a palavra e essa palavra Ele não nega a sua palavra. Estarei convosco e mesmo em vós. E Ele está aqui. Então, vamos mais aqui, vamos. E então, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ó. Agora, o mundo olhará para você para ver o que Cristo é. Então, não queremos manchar aquilo. Primeiro sejamos aquilo, e então, quando formos aquilo, o mundo verá Cristo em mim e em você. Primeiro dá testemunho. Por isso que eu estou falando. Quer dizer, não vai pegar exemplo de pessoas erradas. Pega o exemplo da palavra. Porque nós estamos aqui para isso. Para dar exemplo para o mundo, para provar que Deus ainda existe. Que Deus está aqui, que ainda existe um Espírito Santo. Se existe o espírito do diabo no mundo, mas também existe um santo que mora nas pessoas. Então, vamos mais. A primeira coisa de qualquer propaganda é que a pessoa tem que ver aquilo. Então, a coisa seguinte, elas têm que desejar aquilo. Agora, se elas veem aquilo e não desejam, então isso é diferente. Mas você não colocou o cartaz em vão. Se o mundo não quer, mas nós estamos aqui para ser cartaz de Deus. Se eles não querem, problema deles. Mas estamos aqui para mostrar Deus na terra. Por isso que ele está falando. Eu leio de novo para os irmãos entenderem. Então a coisa seguinte, elas têm que desejar aquilo. Quer dizer, olhou, mas muitos falam assim, ó, tá vendo? Aí vai falar, tá vendo? Ó, a mulher do saião, ou vestido comprido, tudo, deixa falar. Deixa falar. Aquilo um dia vem e para eles será tarde demais. Mas nós estamos aqui para mostrar que Deus ainda existe. Agora, se elas veem aquilo e não desejam, então isso é diferente, mas você não colocou o cartaz em vão. Porém, se eles têm que vê-lo primeiro, então temos que torná-lo atrativo para eles. Espero que vejamos isso. Os atrativos da salvação, o que ela faz para as pessoas. Nós temos que atrair o mundo para Cristo. E o Evangelho realmente exerce uma atração. Ele exercerá apenas para aqueles que têm fome de Deus. É o caso que eu estava falando. Se você, como ovelha gera ovelha, então se é uma ovelha, vai ver uma ovelha na frente e aquilo dá fome para ela. E ela vai exatamente ficar nos braços daquele que pode cuidar. Sabe? Porque ovelha não é como cabrito. Ovelha sempre ouve a voz do pastor. Quer dizer, nós temos um pastor. Quem é o pastor nosso? Jesus Cristo.
Então, ovelha ouve Jesus falar. Quem não é ovelha já começa sabe? Lembrei de uma coisa aqui, ó. Irmãos, lembrei de duas coisas que eu quero avisar para os irmãos aqui. Aqui tem duas pessoas que vêm aqui. Eu estava até pensando aqui, o irmão Divino, cadê o irmão Divino? Deve estar lá fora. Vocês recordam que o irmão Divino cantou aqui falando sobre o profeta, daquele dia, um hino sobre o profeta? Dia domingo? Pois é, está vendo? O irmão dele estava sentado ali, ó, contra. Aquele homem é tão contra, e você tem que ter medo dele. Ele já marcou uma reunião comigo aqui nesse banco. Você sabe para quê? Para vir aqui falar para mim não crer na mensagem. Aquele homem é terrível, tá? Você tem que ter medo de uma pessoa daquela. E o outro é o Domingos. Aquele homem também é um perigo. De vez em quando ele chega de bicicleta. Não fica perto dele, que aquele é outra coisa tão difícil. Aquele quer te tirar da crença verdadeira para colocar você a crer que há dois deuses. Então, de vez em quando aparece, é para isso. Se você dá ouvido dele lá fora, só um bom dia ou boa noite, ó, esquece, eu estou avisando como Paulo avisou. Paulo avisava, ó, cuidado com fulano de tal. Sabe? Mas é tão perigoso que ele veio uma vez, uma reunião comigo, ligou para mim, e aqui sentado nesse banco aqui. Aí eu vim aqui falar com o senhor para não crer nessa mensagem. Eu falei, coitado, você pode esquecer, sabe? Pode ir embora com sua crença, sabe? É isso que nós temos que fazer, sabe? Mas aí você vê uma pessoa dessa aqui, cartaz, né? Cartaz do diabo. Do diabo, quer dizer, um cartaz sujo e querendo tirar você da verdade. E ter coragem de sair lá do barreiro de cima, para vir aqui, sentar aqui, para uma coisa dessa. É duro. Lá no barreiro mesmo, naquela igrejinha que tinha lá, eu pregava, terminava o culto, levava as pessoas que eu levava na casa. Quando eu voltava, ele estava lá fazendo tudo para o povo não crer. Não perdia um culto. Não perdia um culto, só para isso. Sabe? Então, por isso que eu estou falando com ele. Cuidado com ele. Cuidado. Nem sei se vai voltar mais não, mas cuidado, viu? Tá? Eu estou dando um aviso para vocês. Isso também é coisa que vocês têm que ficar sabendo. Tá? Então, vamos mais aqui, para a gente... Ó, já está na hora de terminar. Então, disse aqui, ó. Mas há tantos que o Pai tem trazido e estão famintos e sedentos por encontrar Deus, e eles não sabem onde encontrá-lo, porque aqueles que deveriam ser cartazes estão tão sujos com as coisas do mundo. Entendeu agora? Quer dizer, aí, mas é da mensagem, mas aí olha o sapatinho alto. Está vendo? Tão sujo. Então, mas há tantos que o Pai tem trazido e estão famintos e sedentos por encontrar Deus, e eles não sabem onde encontrá-lo, porque aqueles que deviam ser cartazes estão tão sujos com as coisas do mundo, até ao ponto em que não podem ver onde eles chegam, algo mais do que eles tinham quando chegaram até ele. Veio? Eles vivem como o mundo, eles falam como o mundo, eles cantam as mesmas músicas que o mundo canta, eles se vestem como o mundo, quero dizer, especialmente o sexo feminino. Então elas agem como o mundo, elas vão a lugares mundanos, elas frequentam lugares de diversões mundanas. Alguém me disse outro dia a respeito de determinado ministro, e eu gosto daquele homem, sem dúvida, ele é um grande homem. Ele disse, mas ele disse que vocês eram santos roladores para mim, que eu era um santo rolador. Eu disse, bem,
eu não acho que sou, mas eu desejo ser santo. Se o Senhor alguma vez me disser para rolar, eu acho que eu rolaria. Está vendo? Quer dizer, um pastor falando, não, olha, eles são um santo rolador. Mas se Deus falar para rolar, nós vamos rolar também, né? Mas é se Ele falar, tá? Mas deixa eu ler só aqui para nós terminar agora. Faltando uns poucos minutos ali. A mensagem, a grande luz resplandecente, parágrafo 84. Você é uma estrela. Cada cristão é uma estrela para guiar o perdido, para guiar o cansado, o pé do viajante para aqueles que estão procurando. Então a estrela não pode ser guiada por si mesma. Deve ser dirigida pelo Espírito, deve refletir o brilho de Deus em sua vida, abster-se das coisas do mundo e viver pia e sobriamente nessa vida presente. Deve refletir a luz de seu grande alguém que brilhou. Quem é esse? Jesus Cristo. Você viu? Desse grande alguém que brilhou. O que devemos fazer então? Levantar e resplandecer a luz de Deus aos moribundos nas trevas profundas deste mundo. Nós devemos refletir e resplandecer a presença do Senhor Jesus, seu poder ressuscitador, como Ele é ontem, assim Ele é hoje. Quer dizer, para refleti-lo. Mas lembre-se, então a estrela, novamente falando daquela estrela que estava guiando os magos, novamente, quando terminou o seu curso, não exigiu nenhuma honra. A estrela simplesmente trouxe os homens ao seu destino e mostrou-lhe aquela luz perfeita. É o que nós estamos fazendo. Quer dizer, mas eu sou pastor. Não. Eu estou levando vocês ao verdadeiro pastor. E esse verdadeiro pastor é a própria palavra. Jesus é a palavra. Jesus é a própria palavra que eu estou mostrando aqui. Esse Jesus está mostrando a maneira de um cristão viver. É o Jesus que está aqui. Então, e nós, como membros do corpo de Cristo, esta manhã, amigos, ele estava pregando de manhã, somos luzes de Deus, porém não exigimos nenhuma honra para nós mesmos. Quando conseguimos nosso paciente, a pessoa que estamos conduzindo, quando nós a conseguirmos, devemos desonrar nós mesmos e conduzi-los para a grande e perfeita luz que brilha para iluminar o caminho de cada homem que entra no mundo. O Senhor Jesus Cristo, não um mito, não um Papai Noel, não alguma igreja denominacional, mas aquela verdadeira e perfeita luz, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Amém. E Deus abençoa, nós vamos nos colocar em pé e vamos terminar. E a próxima vez, eu estava pregando essa mensagem, Deus me deu essa mensagem para pregar, que está vindo a Santa Ceia. E eu creio que no culto de Santa Ceia, pelo menos alguns minutos, nós vamos também fazer um acerto. Nós vamos fazer um acerto, sabe? Chamar eu também, todo mundo, nós vamos fazer um acerto, nem que for uns 5 minutos aqui. Sabe? Cada um, quem está devendo no sentido, quer dizer, tem problema um com o outro, vamos acertar, porque nós queremos chegar no céu. Sabe? E para chegar, nós temos que estar limpo pelo sangue dele. E você sabe que o sangue de Jesus não limpa, se você não estiver numa posição, ele não atua. Ele atua quando você está em arrependimento. Aí ele atua. Mas se não tiver, ele não vai fazer nada. Então vamos pedir a ele, ajuda, Senhor, que quando nós estivermos passando aqui
na fila da ceia, que nosso coração esteja limpo para tomar a santa ceia do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, neste momento, Senhor, nós te damos graças, Senhor. Eu creio que o Senhor tem falado conosco. Meu Deus, eu creio na Tua palavra. Nós cremos na Tua presença. Nós cremos que o Senhor está aqui para nos ajudar, Senhor. E ajudar aqueles que não estão aqui, Senhor, que não puderam vir. Meu Deus, ajuda cada um, Pai. Meu Deus, os irmãos que estão distantes daqui, Senhor. Abençoa a vida de cada um, Senhor. Há muitas pessoas sinceras, Senhor, que querem viver uma vida cristã. Meu Deus, ajuda eles, dá a eles uma noite abençoada, depois de ouvir esta palavra. Meu Deus, também, Senhor, eu quero orar, Senhor Deus, por aqueles que estão viajando neste momento, como eu estou lembrando aqui, Juninho vai viajar, Senhor. Guarda ele nas estradas e outros irmãos que sempre viajam, Senhor. Meu Deus, guarda todos eles, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E também nós, Senhor, que vamos retornar para os nossos lares. Meu Deus, dá-nos uma noite abençoada. Meu Deus, se há algo em nós que atrapalha, meu Deus, ir no rapto, fala conosco, Senhor, através de sonhos, Senhor, ou através de alguma coisa, Pai, para que nós possamos acertar as nossas vidas, enquanto temos tempo, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, leva-nos em paz. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Oswaldo, se tiver alguém para levar, você pode deixar que eu levo, tá? Deus te abençoe também. Amém. Deus te abençoe também.